Olá, amados! Agora estudaremos a compreensão do Gessé Souza, que é um sociólogo brasileiro, sobre as relações de poder em que nós vivemos. Então, Gessé Souza, classe social e meritocracia no Brasil. Meritocracia é um termo, é uma palavra bem interessante, porque nos faz refletir sobre como é possível a ascensão social em nossa sociedade. Classe social é uma expressão que nos diz que existe uma diferença entre grupos sociais. Agora, o Gessé, ele está pensando a realidade brasileira a partir da seguinte perspectiva. A elite brasileira possui uma mentalidade escravocrata. Significa que houve a abolição da escravidão, porém a mentalidade não mudou. Se introduziu o trabalho livre e assalariado, houve esse processo de mudança de trabalho escravo para o trabalho livre e assalariado, mas a mentalidade da população não muda. As classes sociais são formadas a partir da reprodução de privilégios. Esses privilégios, eles podem ser identificados a partir da educação escolar. A educação escolar nos torna, assim, capazes de ver como os privilégios se manifestam a partir da comparação das escolas particulares com as escolas públicas. Existem escolas públicas boas? Sim, existem, mas em qual quantidade? Para quantas pessoas? O capital da classe média é o conhecimento. A classe média não tem rios de dinheiro para deixar para os seus filhos. Então, a classe média deixa o que para os seus filhos? O conhecimento. A capacidade de concentração para que a aprendizagem ocorra da melhor forma possível. E o Gessé, ele vai dizer o seguinte: esse comportamento da classe média é um comportamento que vem de berço, ou seja, da primeira infância. Por isso que tem essas imagens aqui. A criança se desenvolve a partir da imitação. Então, a criança da classe média, qual é a imagem que ela tem do pai, de repente, ou da mãe? Uma pessoa sentada, lendo, estudando, desenvolvendo uma atividade relacionada ao trabalho intelectual. Trata-se do mundo do trabalho e o princípio platônico de virtude, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento do espírito. Enquanto o filho da classe operária, qual é a imagem que ele tem do pai? Seria do pai, de repente, fazendo uma obra? Então, ele vai brincar com os instrumentos de trabalho do pai, de repente. Dentro dessa perspectiva, essa criança desenvolve brincadeiras relacionadas ao trabalho manual. O Gessé Souza tem uma proposta muito interessante, porque quando ele pensa sobre a reprodução dos papéis sociais, ele vai fazer a partir da seguinte perspectiva: papéis sociais e sucesso escolar, disciplina, capacidade de concentração e autocontrole. Pensa comigo. Quando você desenvolve a sua capacidade de concentração e autocontrole a partir da observação, da convivência em família, a criança chega com 5, 6 anos na escola já sabendo como é para se concentrar, como é para se comportar diante da aprendizagem. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem 5 anos de idade e os seus pais, eles trabalham com um trabalho manual. Um trabalho manual. Então, qual é a imagem fixa que você tem de comportamento? De uma pessoa em constante movimento realizando um trabalho manual. Beleza? Quando você chega na escola, alguém diz para você: senta aqui, copia dali, pega o caderno, pega a caneta. E a criança não está habituada com esse comportamento. Diferente da criança que tem em casa essa imagem. De repente, o pai ou a mãe tem um escritório, estão sempre lendo alguma coisa, escrevendo. Essa construção do comportamento a partir da infância, desde a mais tenra infância, vai influenciar muito o comportamento do indivíduo na vida em sociedade. É quando, numa sala de aula, é possível perceber, em algumas situações, alunos que têm mais facilidade
em estarem sentados, copiando a matéria do quadro, conseguem ficar mais tempo prestando atenção na aula, enquanto outros sentem profunda dificuldade em fazerem a mesma coisa. E a ideia de sucesso escolar, ela virá associada ao desempenho dos papéis sociais. Então, a origem da classe média está em funções de mercado e de Estado. O que significa isso? A estrutura dessa sociedade que nós temos é uma estrutura organizada, orquestrada, grande parte pela classe média. Ela é responsável pela administração de uma sociedade que favorece as elites. E dentro desse processo, ela vai cuidar da supervisão, controle e legitimação da reprodução desse modelo de sociedade. Vamos analisar mais um exemplo. É muito comum que em grandes empresas existam pessoas com altos salários. Isso é comum. Trabalha numa empresa, de repente, muito grande, e aí existem pessoas com salários muito altos. Essas pessoas, elas pensam que fazem parte da elite. Mas o que elas não conseguem perceber é que, não sendo proprietárias dos meios de produção, elas são tão proletárias, tão empregadas, quanto a pessoa que está limpando e ganhando, de repente, um salário mínimo dentro da empresa. Entende? Então, quando o GCE chama a atenção da gente para o papel da classe média, o modo como a classe média cuida da reprodução das desigualdades que existem na sociedade, ele está falando, olha, esse modelo de sociedade reproduzida é um modelo de uma sociedade que tem uma mentalidade escravocrata. É uma sociedade que entende que existem pessoas que devem estar em determinados lugares, determinadas posições sociais. E o que eu digo, quando nós não fazemos uma reflexão, quando a gente não para pensar, para perceber esse tipo de coisa, a gente começa a reproduzir as desigualdades. Por isso o GC Souza está sendo ensinado, para que a gente consiga refletir sobre as classes sociais e as desigualdades que existem entre as classes sociais e para que a gente consiga refletir sobre o desenvolvimento da meritocracia. Porque nem todas as crianças possuem famílias capazes de proporcionar as condições necessárias para o sucesso escolar. E isso é importante. É importante que a gente reflita sobre como é o ambiente familiar dos alunos, por exemplo. Isso é uma coisa interessante de se falar, de chamar a atenção para isso. Porque o GC Souza, ele vira e fala, olha só, existe uma mentalidade escravocrata que se reproduz, é orquestrada pela classe média, que favorece as elites. E essas elites, elas permanecem no comando da sociedade, todas as esferas da sociedade, e a população, de modo geral, não percebe. E isso precisa ficar nítido. Isso precisa ser falado, precisa ser discutido. Então, resumindo, GC Souza é um sociólogo brasileiro que trata da questão da classe social e meritocracia no Brasil. Ele entende que existem desigualdades na sociedade brasileira que se traduzem em herança de uma mentalidade escravocrata. Então, pode ficar à vontade para fotografar o quadro e até a próxima aula.